E eu quero trazer aqui um vídeo rápido que está rodando na internet, no Metrópolis e vários lugares, que é do Carlos Bolsonaro. E por que eu quero trazer isso? Porque, Tarcísio, tem duas narrativas muito fortes nos perfis de extrema-direita na noite de hoje. Um deles é se vitimizar, e o outro deles é praticamente jogar a toalha. Inclusive com nomes bem expressivos do bolsonarismo já jogando a toalha. O Fábio Van Harten é um deles, inclusive, que meio que jogou a toalha, diz que o setembro não vai ser eterno, mas as coisas vão melhorar só lá na frente, coisa desse tipo. Mas eu quero aqui botar o Carlos Bolsonaro, que é um dos filhos que menos tem falado por vídeo, mais por escrito, e está ali atrás dele também o Jair Renan, né, que é pior que... Uma samambaia é mais útil que o Jair Renan, porque a samambaia faz fotossíntese, né? Então, é bem mais útil. Mas, enfim, vamos ver o que sai aqui. O PL, nesse momento, tão difícil. Eu queria tirar um abraço do pessoal, agradecer o carinho, a consideração. Vai fazer o mesmo. Onde a gente puder estar para agradecer esse carinho, é gigante. Então, talvez possa tentar descaracterizar, mas ter esse tipo de comportamento do Brasil inteiro. E é um sentimento de injustiça que pode estar sendo feito. E para agradecer a todas as pessoas que estão ajudando o meu pai, transmitir essa energia para ele. Momentos difíceis, mas as pessoas estão em orações e a gente não pode perder a esperança, certo? É isso. A vida é assim. A pessoa que tem espírito é pobre. Deus para a justiça. Bom, não deu para entender quase nada do que ele falou, né? Mas para variar, para variar, ele estava dando entrevista para a mídia deles mesmo, ali o microfone identificado como PL, inclusive, né? E falou em sentimento de injustiça, orações e acreditar agora é no transcendental, pelo visto, né? Michele tem se pronunciado dessa forma, Damares tem se pronunciado dessa forma, todos eles têm se pronunciado dessa forma. Aqueles que jogam a toalha dizendo que o sistema é mais forte, mas jogam a toalha sem deixar de se vitimizar também. Tarcísio, vamos dar um passo além. Termina o julgamento dentro daquilo que a gente espera, sem pedido de vista do Fux, sem atrasar nada, e a condenação e o Bolsonaro vai ser levado para uma cela especial na Papuda. Se depois lá na frente ele vai para casa por causa de saúde, coisa, tudo bem, mas ele vai para Papuda para uma cela especial. Isso vai reorganizar a oposição. Como é que tu vê o Congresso hoje, o centrão, a chamada direita democrática, ela vai abandonar todos aqueles que sentam à mesa junto com o bolsonarismo, ou é muito cedo para falar isso? Então, Viaro, essa é uma pergunta de $1 milhão, ou seja, primeiro a prisão do Bolsonaro será uma como é que eu posso dizer, não usando uma metáfora militar, porque eu não queria usar, mas ela será uma pancada muito forte no bolsonarismo, né? É isso, é a retirada de cena numa prisão da forma como vai ser, como provavelmente vai ser, da sua maior liderança. Isso faz com que o bolsonarismo tenha que transitar e girar em torno de um líder preso. É claro que isso vai continuar com o discurso da vitimização, da martirização e etc. Mas as características da família Bolsonaro, e a gente quase conseguiu entender algumas frases do Carluxo ali, né, é muito a família, a família, a família. E isso, de fato, é uma dificuldade para essa extrema-direita bolsonarista de fazer com que novas lideranças surjam para pegar este pensamento conservador fascista brasileiro e transformar numa força política eleitoral capaz de ganhar eleições em 2026. Pode ser que eles consigam fazer isso
em torno de outras figuras, o Nicolas é a que mais citam a partir de 2030, etc. Mas haverá um hiato aqui. E aí o que fará o Centrão? Né? Notem, o Centrão fez a sua grande jogada, essa dita direita democrática, né, que não tem nenhum apreço ideológico pela democracia. A sua grande jogada foi o golpe contra Dilma Rousseff e a presença do Michel Temer. E deu errado, porque o Michel Temer era um incompetente e não teve popularidade nenhuma num processo que o Brasil vivia uma lógica de polarização na sociedade. Então, o bolsonarismo cresce nesse vácuo deixado no momento em que o Centrão tinha feito a sua principal aposta depois de alguns anos de governo Lula e Dilma. A grande questão agora é, ou o Centrão espera mais esse ato dentro da frente ampla do governo Lula para esperar passar mais um tempo, para aí então perceber se há um projeto solo do próprio Centrão de presidência da República a disputar em 2030, ou se ele descola agora. E se descola agora, indo para o bolsonarismo. A figura do, infelizmente, meu xará de São Paulo é uma tentativa disso, de alguém que possa disputar a eleição. E na minha opinião, o desembarque do União Brasil tem a ver com esse elemento. Ou seja, há o Centrão, essa direita fisiológica, essa direita não bolsonarista, ela pode acabar migrando para uma candidatura para enfrentar, para disputar contra o governo Lula, já em 2026. E esse é o movimento que a gente vai ter que observar. Por outro lado, figuras como Simone Tebet, Geraldo Alckmin, estão saindo muito fortalecidas neste processo do tarifaço Trump. Agora, eles sabem, e as declarações deles têm dito isso, que eles estão fortalecidos porque estão dentro de um governo que é o governo Lula. Eu não acho que, por exemplo, as figuras que estão em torno, como Tebet e Geraldo Alckmin, desembarquem do governo Lula agora. Isso significa que o mais provável, na minha opinião, é que a gente chegue nas eleições de 2026 com uma candidatura de frente ampla, liderada pelo Lula, e, portanto, com presença da esquerda, para disputar a eleição com grandes chances de vitória nesse cenário. E que tanto a direita bolsonarista quanto o Centrão estarão de olho sobre o que virá depois, o que virá no pós-Lula e no pós-Bolsonaro. É este terreno que se prepara, inclusive nas eleições parlamentares, nas eleições para os parlamentos. E aí eu quero chamar a atenção daquelas mais de 1.000 pessoas que estão nos assistindo agora, do quanto é importante que a gente dê importância para as eleições parlamentares no próximo ano. Porque esse é o cenário que coloca para nós o processo seguinte. Nós temos que ter essa consciência histórica de que a roda da história seguirá girando e as eleições de 2026 não estão ganhas, longe disso, né? Tem muito chão para a gente queimar ainda, muita coisa para a gente poder lutar e produzir e organizar, mas que a gente tem que jogar todas as nossas energias na eleição de 2026, mas temos que deixar uma pontinha de análise e compreensão de que o processo seguirá seu curso depois, na minha opinião, com uma extrema-direita de base, com flertes com fascismo, com forte fundamentalismo religioso, sem o Bolsonaro como grande liderança, mas com capacidade de retornar ao poder. E aí nós temos que aí a gente está muito longe de estar preparado para essa batalha que virá nos próximos anos. Essa é uma das tarefas que a esquerda, seja a esquerda socialista, mais radical do PSOL, seja a esquerda do PT e do seu pragmatismo e do seu sucesso eleitoral inegável ao longo do tempo, né? Chega os outros partidos, o PCdoB, o PDT, o PV, a Rede, precisamos, de uma certa forma, olhar esse cenário e começar a prepará-lo, porque ele demandará mais tempo, esforço, mais mudanças na própria lógica de mobilização e capacitação que a gente tem, de formação de lideranças que a gente precisa construir ao longo desse tempo. Eu quero fazer muito esse debate por dentro do PSOL, quero ser uma figura importante no estímulo que esse processo seja construído, porque se a gente olha para o lado de lá, a gente tem que olhar para o lado de cá também e entender que o jogo está sendo jogado dentro de campo e que a gente tem muita bola para correr atrás ainda nesse meio do caminho.